Fala, investidores, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje falando sobre o XPIN 11. Antes de mais nada, desejando um excelente, feliz ano novo aí, um ano cheio de realizações e também que nós possamos fazer ótimos investimentos. Acompanhe aqui no canal, vamos ter bastante novidade e creio que você vai gostar aí do conteúdo que nós trazemos diariamente, tá bom? Esse aqui é o XPIN, que é o XP Industrial. Ele é um fundo XP, muita gente não gosta dessa gestora como gestora de fundo imobiliário, né? Não tenho nada contra corretora, sim, eu até utilizo, né? Mas eles cobram uma taxa um pouco mais salgada. Mas o XP ele é um fundo de logística, mas só que industrial. A liquidez diária ela é boa, a proposta desse fundo ela é muito bacana, né? Porque é um fundo totalmente industrial, onde nós não tínhamos antigamente. A maioria era de galpão logístico puro. Então nós temos agora uns fundos híbridos e esses aqui que são totalmente industrial. Ele tem um rendimento 63 centavos, rendimento esse recorrente e com dividend yield de 0,70. Esse dividend yield nesse subsetor não é baixo, está na média. No entanto, com a Selic mordendo já quase 11% nesse ano, então talvez ele fique baixo. Tenha que se aumentar esse dividendo para gerar um alfa e um retorno bem positivo. O patrimônio líquido dele não é pequeno já, mais de meio bilhão, e o valor patrimonial bem acima da sua cotação. A rentabilidade no mês passado, né, foi muito boa. Então, dezembro rendeu 7,14. Já o PVP ele tem uns 15% de desconto, justamente esse desconto por causa do dividend yield pequeno, tá? Frente à renda fixa. Então, esse desconto é mais do que justificado. Vamos ver também relatórios inicial e também agora, principalmente, o comportamento da sua cotação. Eu não sei o que correu, porque você vê uma estabilização aqui, ó, primeiro na faixa dos 115, depois na faixa dos 120, ele fica muito tempo estabilizado. Ele deu uma puxada de alta absurda, que eu não sei, beleza que 2019 até 2020 o mercado estava bem aquecido, o mercado nas máximas de fundo imobiliário, mas você vê aqui um patamar elevadíssimo de cerca de R$210, tá? Claro que depois despenca com a crise, vem beijar aqui os 85, que ele beijou também aqui nos meses passados. Então você teve esse patamar aqui de 85 sendo um bom suporte, replicando de alta, só que ele ainda não, na minha opinião, ainda não venceu essa tendência de baixa. Aqui, ó, ele pode tocar e voltar a cair novamente, e até o mais provável por essa cotação atual frente ao dividend yield baixo, tá? É isso que a minha perspectiva é essa. Então ele teria que romper com força, com volume, para poder sair dessa tendência de baixa. A taxa de administração é 7,25 sobre o faturamento. É uma taxa bem estranha, né? Parece ser muito alta, porque a maioria paga 1,5, 1,3. É 7,25 sobre o faturamento, não é sobre o patrimônio líquido. Então é uma faixa, assim, sobre faturamento não chega a ser tão grande assim, porque é sobre faturamento, não é sobre patrimônio. Mas é uma taxa que a gente tem que observar. Aqui a gente vê que é bem recorrente, ou seja, você tem uma previsão de realmente esses 8%, no máximo aí aumentar um pouquinho, mas você não tem como fugir muito disso. Então ele não vai pagar, só se a cotação despencar, né? Mas ele não deve pagar mais de 10%, que é o que a gente está pedindo nos fundos imobiliários frente a essa Selic alta. Você vê aqui já uma correção, a subida de dividend yield e aqui já uma estabilização. Então deve ficar nessa faixa aqui entre 0,70 e 0,60. Sim, deve ficar nessa faixa aqui. É claro que se a cotação despencar, mas aí se a cotação despenca, o dividend yield aumenta, mas também não é bom para nós cotistas, né? Porque nós vemos o nosso patrimônio desvalorizando. Então aqui tem se mantido, teve uma leve queda, mas eu vou considerar que até é razoável essa queda, todos os fundos praticamente caíram. 5 ativos em um estado, então você tem uma diversificação por ativos, mas por estados realmente fica complicado, somente o estado de São Paulo, onde que concentra a maior parte. Aqui a gente vê um aumento gradual aqui na vacância. Você tem uma vacância agora já beijando aí
praticamente aí os 16%, 17%. Então, vamos dar uma olhada no relatório gerencial. Se você está gostando até esse momento, peço o seu like, a sua inscrição e ative o sininho. A distribuição dele é 63, dividend yield de 9,3 na data da confecção do relatório. Claro que agora que já está menos de R$ 81 a cota, então você tem aí um dividend yield, já está um pouco mais, né? Então você tem um dividend yield um pouco menor, de 8%. O resultado é de 73 centavos, então ele distribuiu 10 centavos a menos do que o último resultado, então você tem uma gordura ainda para manter pelo menos esse dividendo. E aí você fala que teve um contrato de locação aí com o Mercado Livre. Aqui você vê o fluxo financeiro e DRE, que ele só traz o último mês. Isso aí eu acho ruim, ele tinha que ter uma variação dos meses, né? Mas você tem como ver aqui que em 2021, né, já fechou praticamente um ano, só falta de dezembro, né, que esse relatório é de novembro. Você vê que a receita foi 55 mil, né, a maioria é receita de locação. Ele tem uma farpela aqui de receita de rendimento imobiliários e resultado de capital de fundos, que na verdade foram vendas, mas que agora ele nem tem mais venda, porque o 6 de novembro está zerado aqui. E a receita de LCI, de renda fixa, com a despesa de 8 mil, você tem aí um resultado, a maioria da despesa é despesas operacionais. Você tem um resultado aí de 47 mil em 2021, que eu estou falando aqui, e um rendimento de 46, então 0,63 a distribuição média. Você tem uma gordura aí para distribuir no último mês em dezembro. Quando você vê em novembro, aí você vê que ele resultado foi 5.200 e distribuiu bem menos, 4.500. Então você tem aí uma gordura que ainda pode ser distribuída. Quando você vê aqui a parte de fluxo financeiro, de entrada de caixa, você vê que a receita de locação está aumentando, provavelmente porque ele aplicou algum tipo de reajuste contratual. Então você vê que 83 centavos de receita de locação, as despesas também deu uma subidinha e a distribuição por cota mantém igual. Então a receita também aqui, você tem uma receita de renda fixa que você não tinha tanto. Você tem aí uma melhora dos parâmetros, isso aí é fato. Evolução do valor da cota e volume médio de negociação, não vou me ater muito a essa parte, e comparação com o IFIX. E aqui a gente vê o investimento por classe de ativo, tem 93, quase 94% em imóveis, tem um pouquinho de cota de FII, mas ele já deve ter vendido. A aplicação financeira é renda fixa. Atípico só 11 e típico 5,89. Eu acho que isso aqui é um grande gargalo. Eu acho que teria que diminuir essa parte de típico e aumentar essa parte de atípico. Eu gosto dos 50% cada um, tá? É o que eu gosto, então já não gosto muito dessa distribuição, mas de todo não é tão mal assim. Você vê uma concentração aqui em Centauro e Smart, temos outros, né? Natura, tem empresas boas, né? Basilata. Então você vê que a maioria é comércio varejista que está sofrendo aí, e tecnologia também, né? Agora com esses juros altos. Então também é o ponto de atenção. Com relação aos indicadores de correção de contratos, você tem IPCA 52% e IGPM 48%. Isso aqui eu acho ok. Você vê que a maioria da atualização dos contratos é em janeiro, 31%. Você vê que todo o ano você tem uma revisional e uma atualização de contratos. Essa revisional é com porcentagem da receita imobiliária. Então você tem uma perspectiva talvez de melhora nos parâmetros dos dividendos, tá bom? Aqui no próximo ano. Mas só que depois de 2024 você tem 84% aqui, ó, então até 20, você tem vencendo, mas ele não fala se é 2025, 2026, não fala quanto que é, então a gente fica meio sem saber se está o vencimento bem a longo prazo ou não. Até 2021 tinha 33%, 2022 13%, acima de a revisional a maioria é em 2024. Evolução vacância física tem aumentado, deu uma estabilizada aqui, mais está aumentando aqui, ponto de atenção. Composição física do consolidado, a maioria realmente é o Centauro. Tem Polishop, Natural One, você tem Aqualimp, tem vários outros tipos de empresas. Ativos imobiliários que você vê que ele está falando aqui que ele consegue manter ali a parte de ESG, está implementando termos acústicos, ventilação, iluminação natural e de LED, justamente para diminuir a despesa. E você vê aqui a maioria dos
dos empreendimentos, né? Tanto tem em São Paulo e também agora ele pegou aqui o Extrema. Então, na verdade, ele já tem um ativo em Minas Gerais que não foi falado aí no site, ainda não foi atualizado. Então, ele tem um imóvel em Extrema que ele comprou e está em obra, na verdade, e no terceiro trimestre de 2022, ou seja, desse ano, até o final do ano, ele deve estar já alocando, pelo menos disponibilizando para alocação. Aqui você vê detalhamento dos contratos de locação, reajuste, quando que vence. Então você tem aí aqui um resumo da vacância e aqui umas obrigações do fundo, que isso aqui é a alavancagem. Na verdade, isso aqui é uma despesa que vai ter aí recorrente, que são 97 milhões no prazo de 15 anos, com a emissão no final do ano passado, indexador IPCA mais 5, que é bem salgado, e o vencimento de setembro, periodicidade mensal, todo mês mordendo aí um pouco do rendimento. Então, por mais que acrescente aí a parte de receitas, agora você tem essa despesa aí operacional bem salgada. Então você tem aí, por exemplo, em novembro a gente já tem essa aqui, ó, só despesas imobiliárias e despesas operacionais. Então você tem aí uma despesa que ela aumentou. Se você pegar todos os 2021, só dá 7 milhões. Só nesse mês, 854 mil. Então, se você for fazer a proporção está bem maior. Daria mais de quase 10 milhões no ano todo, se fosse pegar essa proporção. Então, isso talvez vai manter os rendimentos muito próximo à faixa que eles já estão, em torno de 63 centavos, no máximo 65 centavos. Então, você não tem uma perspectiva de um aumento muito grande no dividend yield, por isso eu não acho interessante investir nesse fundo atualmente. Mas isso aí é a minha opinião, não é nenhum tipo de recomendação. Peço então, se você gostou, ficou até o final, o seu like, a sua inscrição e comenta aqui se você tem esse fundo em carteira e tem melhores perspectivas, alguma coisa que eu não visualizei. Muito obrigado mesmo, até a próxima e bom investimento a todos. Excelente 2022.